Obrigado. Paz e graça, irmãos. Paz e graça. Hoje, 30 de maio, muitas igrejas se juntam para suplicar ao Senhor em favor da igreja perseguida. É o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Eu queria começar o culto de hoje com dois sentimentos. O primeiro, de gratidão, por ser o Senhor o nosso Deus, por ter nos alcançado com a sua graça e por ter nos feito nascer num país livre, cujas portas estão abertas para o Evangelho. Casas estão abertas para o Evangelho. Mas não é assim em alguns lugares do mundo. E nós queremos clamar ao Senhor por eles. O outro sentimento é exatamente este, o de interceder junto ao Senhor por estas igrejas. Em muitos lugares do mundo, os cultos ao Senhor acontecem em porões, com grande dificuldade. Mas a igreja cresce em meio à perseguição. E eu quero, com esses dois sentimentos, dar início. O de gratidão pelo Brasil e o de intercessão por estas igrejas. Eu quero convidar o pastor Daniel Garelha, por gentileza, meu irmão. Venha aqui e apresente ao Senhor uma palavra de oração. Apocalipse 2, 9 diz assim: conheço a tua tribulação, conheço a tua luta, a perseguição que acontece em alguns países. O versículo 13 diz assim: conheço o lugar em que habitas. Nós servimos a um Deus que sabe das nossas lutas e sabe o lugar onde nós estamos. Ele pode usar a nós aqui como intercessores, alguém que se coloca na brecha em favor destes irmãos caríssimos que sofrem perseguição apenas pelo fato de serem de Jesus. Vamos apresentar ao Senhor, então, a nossa gratidão e a nossa súplica. Por favor, pastor. Senhor Deus, Pai querido, nosso precioso protetor, nosso Deus amado, teu amor é infinito, imensurável. Por isso, Senhor, recorremos a Ti, ó Pai, te buscamos a cada dia e nesta manhã, principalmente, Senhor, louvamos a Ti e te pedimos por estas igrejas, por estes irmãos espalhados por este mundo, Senhor, que estão pregando o Evangelho com dificuldade, te buscando, sendo perseguidos, muitas vezes, ó Deus, sendo mortos. Quantas dificuldades, ó Deus, tenha misericórdia dos nossos irmãos e que sejam providos, ó Pai, de fé, sejam providos de amor, sejam providos, Senhor, de toda qualquer coisa que precise para continuar este trabalho. Também te pedimos, ó Pai, pelos trabalhos aqui no Brasil, trabalhos realizados aqui pela igreja, pelos nossos irmãos, que sejam consistentes, ó Deus, em te buscar, orar, buscar a tua face, que não esmoreçam, mesmo nesses momentos de pandemia, onde nós, Senhor, estamos passando por grandes dificuldades para pregar este Evangelho. As instituições encontram dificuldades, mas o Senhor pode abrir as portas. Ó Deus, abençoa, então,
estas igrejas, os missionários, aqueles que estão levando esta preciosa palavra, que pode, Senhor, salvar, palavra de salvação. Seja conosco ainda durante este culto, na palavra do pastor, vindo de Ti, estudando a Tua palavra, que amemos de fato uns aos outros e que este evangelho seja pregado a todos, que este mundo não fique sem esta palavra até a Tua gloriosa volta. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos a Deus pela chegada da missionária Liz Lopes, está conosco e vai ficar até o final do ano, para que a igreja conheça, para que ela conheça a igreja. Ela vai nos auxiliar com o Ministério de Juventude, nos auxiliar com alguns projetos no Peniel. Queria que ela viesse aqui à frente e com ela o pastor Vinícius, que vai orar por esse tempo em que ela vai estar conosco. Qualquer irmão que desejar ouvir da sua experiência, ela teve mais de 2 anos no navio da OM, visitando e evangelizando várias nações, uma experiência vasta e muito interessante de se conhecer. Então ela está conosco, ela é membro desta igreja desde 2016, salvo engano? 2014 ela é membro da igreja, está aqui a serviço do Senhor, para um tempo de descanso, para a posterior volta ao ministério. O pastor Vinícius vai orar por ela, pela sua saúde e pelo trabalho que ela vai desenvolver em nosso meio. Pastor, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida da Liz, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado dela, tem dado experiências, ó Deus, de te servir em tantos lugares, ó Pai, e agora te servir aqui junto conosco nesse período, ó Deus. Abençoe esse tempo, que seja um tempo de crescimento, um tempo, ó Deus, de edificação, tanto para ela como para nós como igreja, Deus. Ser conosco e dar-nos sabedoria para aproveitar bem este tempo com a Liz aqui e usa a vida dela no nosso meio para nos edificar, Deus, e nos transformar à imagem de Cristo, como o Senhor tem feito. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Por favor, abra a sua Bíblia na segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. No dia 20 de junho, está confirmado a nossa Assembleia Geral Ordinária. Esta Assembleia, ela acontecerá às 9 horas daquele domingo, para o conhecimento dos relatórios alusivos às atividades de cada ministério, bem como das congregações nossas. E naquela ocasião nós faremos a eleição de 3 irmãos para o Conselho Fiscal da Igreja, que vai liderar-nos nesse objetivo por 2 anos, tá bom? Para o conhecimento dos irmãos, os detalhes estão no boletim. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo.
Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Apenas até aqui. Vamos cantar louvores ao nosso Deus, com ânimo, com alegria, com gratidão, entendendo quem o Senhor é e mantendo a reverência, porque nós estamos tratando de coisas do Senhor. Tá bom? Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui em família para agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito por nós. E nós queremos agora convidar a todos para se colocar de pé, para louvar ao Senhor, para engrandecer o nome dEle, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Amém, Senhor. Confiamos em teu infinito
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Obrigada, Senhor, por este momento. Nós te rendemos a Ti. Amém. Por favor. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado. O Senhor Jesus te abençoe e te fortaleça e direcione a sua vida. Nós estamos encerrando neste domingo o que é chamado de mês da família. E trabalhamos durante todo este tempo sobre a nossa casa. E eu não sei que tipo de investimento você fez para melhorar o ambiente na sua casa. Mas hoje eu queria ver um texto que me leva a investir. Esse aí, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, até a parte primeira do versículo 20. Samuel, 2 Samuel. Eu queria pedir a você que nos próximos 30 minutos, você ouvisse o recado de Deus para o seu coração, para a sua vida. Não é para aquele que não veio, não é para o seu cônjuge, não é para o seu filho, é para você. Ah, que bom que o papai estivesse aqui. Não, é para você. É para você. Os que estão em casa façam a mesma coisa. Aplique ao seu coração essa palavra. Tá bom? Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, na tenda que ele armara a Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu-se a encontrar-se com ele. Apenas até aqui. Senhor, esse texto inspira e faz chorar.
eu quero pedir ao Senhor que essas duas coisas aconteçam em nosso meio. Que a tua palavra, pelo teu Espírito, inspire e motive, mas que nos faça refletir sobre o que temos trazido para casa. E o desejo que nós temos de que a nossa casa seja melhor, o ambiente mais leve, a harmonia mais envolvente, a paz estabelecida, a graça derramada, o amor revelado. Que o Senhor, por tua palavra, traga isso para cada um de nós, individualmente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Desculpem. Este irmão é uma bênção da igreja. Já ouviu isso? O que seria da nossa empresa sem esse irmão? Você consegue imaginar o ministério da igreja sem essa irmã? Ela é uma bênção. Nós perdemos tempo enquanto ele não estava aqui. Não temos como imaginar a nossa igreja sem esse irmão. Já ouviu isso? Eu acredito que sim, você tenha ouvido isso. Fulano de tal é uma bênção. Por onde ele passa, deixa marcas da presença de Jesus. A pergunta que eu faço acerca do que foi falado é se esta mesma palavra é dita no ambiente doméstico, lá na casa dele. Se é esse o sentimento que nós temos acerca de tal pessoa no convívio familiar. Porque há uma tendência natural a que a gente invista mais nos de fora do que nos de casa. Às vezes a nossa disposição em ajudar os de fora é muito maior do que a de investir nos que são de casa. O telefone toca 2h, 3h, e você se levanta e atende a alguém que está precisando de uma oração. Só uma oração. E é lógico que você vai orar. E você se levanta e vai para a sala e ora. Mas se é o teu filho que pega no seu pé e diz: pai, ora comigo. Eu não estou conseguindo dormir. Teremos a mesma disposição? Às vezes nós temos grande alegria em servir os de fora com ânimo. Mas se a esposa diz assim: querido, você pode pegar um copo de água para mim? 3h, aí é demais, para aí. Eu tenho disposição de sair e levar o vizinho no hospital. Mas levantar nessa friaca toda para pegar água para a esposa, aí é demais. Aí não. Entendem essa comparação? Nós queremos ser reconhecidos como bons pelos de fora, pela igreja, na empresa. Há uma tendência natural em investir nos de fora. Por conta dos de fora, estamos dispostos. Mas quanto você pagaria para ser uma bênção na sua casa? Quanto você pagaria para que a sua esposa dissesse: é tão bom quando você está aqui? Eu sinto falta quando você não está. Você é uma bênção na minha vida. Não apenas como esposa, mas como ser humano. Você é uma bênção. Como é bom desfrutar dos cuidados que eu desfruto quando você está em casa, querida. Como é bom. Se eu soubesse que era tão bom assim, eu teria saído da casa da mamãe bem antes para estar com você.
Você é uma bênção na minha vida. Quanto a gente está disposto a fazer isso? O texto lido aqui nos conta do investimento de um homem chamado Davi para ser bênção em sua casa. Tudo começa quando ele, como rei, resolveu trazer a arca da aliança de onde ela estava e colocá-la em Jerusalém, na casa do rei, na cidade do rei. E fizeram carros novos e prepararam aquilo tudo para vir. De repente, no meio do caminho, os bois tropeçaram e a arca ia cair. Uzá, filho de Abinadab, querendo impedir que a arca caísse, ele pôs a mão. Só que o Senhor entendeu aquilo como irreverência e ele morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou triste, desgostoso e disse: como é que eu vou trazer essa arca para cá? O Senhor irrompeu contra Uzá. Aí ele disse: não vou trazer a arca. Leve a arca para outro lugar, o geteu Obed-edom. E a arca ficou lá 3 meses. É dito-nos aqui por Samuel que Deus abençoou a Obed-edom e a sua família unicamente por causa da presença da arca. E disseram para Davi: olha, Obed está prosperando, o Senhor tem abençoado. Ele disse: aquela bênção de lá eu quero aqui. É essa bênção que eu quero aqui. Aí ele então mandou preparar todas as coisas. A cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos, fazia um sacrifício. Consegue imaginar isso? A cada 6 passos um sacrifício para agradar ao Senhor daquela arca. Prepararam uma tenda para colocar a arca. E eles vinham à frente de toda ela com danças, com louvores, músicas. Era um dia especial. A arca começa a entrar na cidade e brados de vitória e júbilos de alegria ressoavam. A rainha, esposa do rei, que deveria ir, não foi. Ela ficou da janela. E quando ela viu o cortejo passar, ela percebeu que o seu marido estava pulando e dançando ao Senhor. Diz aqui, Samuel faz questão de frisar que era para o Senhor. E ela então o despreza. Davi põe a arca no lugar preparado para ela, abençoa em nome do Senhor dos Exércitos todo o povo, traz presentes para cada homem e cada mulher. Interessante isso. Ele fala não só todo o povo, toda a multidão, mas individualmente cada homem e cada mulher. Diz-nos o texto que era um bolo, pedaços de carne e passas. Há um significado nisso que eu não quero entrar. E disse para o povo: agora vá para casa. Vá comer isso em casa. Não é para comer aqui, é para comer em casa. Você leva para casa. Ele abençoou todo o povo. Não ficou ninguém sem a bênção do Senhor dos Exércitos através de Davi. E ele disse: agora vá para casa. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou para casa para abençoar a minha casa. Eu queria tirar 2 lições para nós com o mesmo objetivo de Davi. Quando ele passa de frente ao palácio, ele viu a sua esposa na janela. Versículo número 16, ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Não foi só Davi que viu isso, mas o povo viu. O povo percebeu
aquele olhar 43, aquele olhar de desaprovação, aquele olhar de não gostei. Conhece esse olhar? Quando você faz alguma coisa errada, e aquele olhar que fuzila, que deixa você assim, paralisado. Meu Deus, o que vai acontecer em seguida? Conhece esse olhar? Os pais hoje não fazem mais isso, porque os filhos não conseguem entender. Mas quando eu fazia uma coisa errada em casa, que o meu pai olhava para mim, eu dizia assim, estou morto. Acabou. Já entregava o espírito porque o corpo ia sofrer e muito. Hoje o pai faz o olhar 43, 45, 49, 70, 90, e o filho está nem aí. Não existe mais essa disciplina com os olhos. Mas ela fez isso e desprezou, e Davi percebeu. E não somente ele. E é interessante observar que ele tinha motivos para não querer ir para casa, por conta de saber o que lhe esperava. Quando eu ia no mercado e eu colocava no carrinho alguma coisa que o meu pai não aprovava, ele tirava. Mas ele não só tirava, ele olhava para mim e disse, em casa eu vou ouvir um sermão enorme. A gente já sabia o que esperava. E nós não íamos querer estar em casa. Qualquer outro lugar do mundo era melhor do que estar em casa. Chegar em casa a gente vai conversar. Eu não queria conversa nada. Queria fugir daquilo. Mas como fugir? Hoje os tempos são outros, né? Davi sabia o que lhe esperava em casa. É interessante que a sua esposa nem espera ele entrar. Vai o buscar na porta. Mas não é como um abraço, não é como que dizendo, que bom que você chegou, Davi. Não. Que bonita figura fez o rei hoje, né? Expondo-se diante dessas zinhas. Que bela figura. Como um sem pejo, é o que diz o texto. Olha aí, versículo de número 20. Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos como um sem pejo. Ou seja, sem vergonha é a palavra, tá? Na porta da casa. Não é no quarto, é na porta da casa. Como se descobre um vadio qualquer. Meu Deus. Mesmo assim, Davi faz um investimento pessoal, sem exigir retorno, porque ele viu, ele conhecia. É interessante que sempre que se refere a Mical, vírgula, filha de Saul, Mical, vírgula, filha de Saul. Mas ela já saiu da casa de Saul. Ela já é esposa de Davi. Davi casou com esta mulher. Lembram como é que aconteceu o casamento deles? Ela foi prêmio por uma vitória que Davi teve. Ela é moeda de troca. Mas ele a amou. Mesmo assim, ele quer abençoar aquela mulher. Como ele abençoou os de fora, agora ele se motiva a abençoar os de casa. Ele não quer ser bom aos olhos dos de fora. Ele quer ser bom aos olhos dos de casa. E ele sai para investir de forma pessoal, individual, sem exigir retorno. Ele fez porque ele podia fazer. Ele fez porque ele tinha o que fazer. E ele vai para casa. Eu não sei o que você deixou em casa e o que vai encontrar quando voltar. Mas eu queria que houvesse no seu coração uma disposição de abençoar os de casa, como você abençoa os de fora. Às vezes, comprar presente para os de fora é melhor do que comprar presente para os de casa. Porque os de fora, no máximo, agradecem sem gostar. Mas os de casa, não. É só isso? Foi só isso que você comprou? E essa palavra dói ao coração.
Aí então, para não ouvir isso, você às vezes prefere não querer voltar para casa. É melhor ficar na empresa, é melhor ficar na igreja. Porque o meu pai é muito bom com os da igreja, mas não é tão bom com os de casa. Ele tem disposição de servir a qualquer um, a qualquer hora, mas essa mesma disposição eu não encontro quando eu preciso de uma conversa. O investimento precisa ser pessoal se você quer abençoar a sua casa, sem depender do outro. Ame, mesmo que o outro não lhe seja submisso. Seja submisso, mesmo que o outro não lhe ame. Seja porque é o que Deus espera de você, sem exigir nenhum retorno. Ame, ué. Mas ela não é submissa, ame a si mesmo. Seja submissa, mas pastor, ele não me ama. Seja a si mesmo. Seja por causa do Senhor e do que Ele fez com você. Entenda que a sua casa é o melhor lugar do mundo para se estar. Não é a igreja, não é a empresa, não é o restaurante. É a sua casa, a sua família. Ela merece todo o seu investimento, mas faça isso porque você ama, porque você pode, porque você tem recursos espirituais para isso. Queira abençoar a sua casa, mesmo que não haja retorno, mesmo que a disposição para sair seja maior do que para entrar. Diz-nos aqui, voltando Davi para abençoar a sua casa. O investimento foi esse, foi voltar. Aqui não diz que ele vai para casa, ele voltou para casa. Porque a perseverança era maior. E às vezes ir para casa significa voltar. Às vezes ir para casa significa retornar, retroceder, começar de novo. Às vezes ir para casa significa um investimento tão grande de ordem pessoal que às vezes a gente não quer ir. Por conta da última briga que não foi acertada, por conta da última discussão que a gente não soube terminar, há uma cisão, há um problema não resolvido. Davi viu a esposa e a esposa viu. Ela o censurou e ele percebeu. Não tem como a gente não perceber censura, principalmente quando está em público. Mesmo assim, sem esse retorno, sabendo o que havia acontecido, sabendo como é que estava o ambiente em casa, diz a Bíblia que ele saiu para abençoar a sua casa. Abençoou todo o povo, deu presente a todo homem, a toda mulher, e disse, agora é a minha casa. Mas ele sabia como ela estava. Ele sabia. Ele poderia ficar no palácio, ele é rei, ué. Ele poderia não ir aquela semana e ficar lá. Mas ele queria abençoar. Quer ser bênção? Apenas ame. Quer ser bênção? Apenas se submeta. Só isso. Faça como Jesus. Ame ao seu cônjuge como Jesus ama a igreja. Sujeite-se ao seu cônjuge como a igreja se sujeita a Jesus. Só isso. Nada além. Mas também nada aquém. Até porque não existe como você fazer mais do que Jesus. Faça no mesmo nível. Quer ser uma bênção? Irmãos, não adianta ser uma bênção só na igreja. Não adianta ser uma bênção só na empresa. Não. O importante mesmo é ser uma bênção em casa. Vá para a sua casa. Já ouviu isso? Vá para a sua casa com o sentimento de abençoar. Muitos vão para casa para dormir. Alguns vão para trocar de roupa. Alguns vão para tomar banho. Outros vão para almoçar. Vão para descansar. Davi, mesmo sabendo como estava o ambiente em casa, ele foi para abençoar. Ele decidiu. Aqui diz,
voltando Davi para abençoar a sua casa. Ele fez um investimento de ordem pessoal, sabendo quem era a esposa. Ela deveria estar com ele, mas não foi. Porque sempre que se refere a ela, ela não é a esposa de Davi, ela é a filha do rei, do outro rei. É a filha de Mical. Perdão, a filha de Saul. Mical, filha de Saul. Mical, filha de Saul. Mical, filha de Saul. Só nesse texto aparece 4 vezes. Mical, filha de Saul. Mical, filha de Saul. Como ela é filha de Saul, não teve filhos com Davi. Olha o versículo final, 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Porque ela nunca foi esposa, ela era filha. É por isso que deixa o homem pai e mãe. Ela não deixou. O investimento é pessoal, sem exigir retorno. Mas há uma necessidade de perseverança sem exigir o reconhecimento. Lá na empresa, quando eu me destaco, há uma placa. Lá na empresa eu tenho 13º, eu tenho férias remuneradas. Lá na empresa eles me chamam de doutor, de senhor, mas em casa não. Qual que é o salário que nós temos em casa? Qual que é o reconhecimento que nós temos em casa? Mesmo assim, Davi, rei como era, saiu, voltou do palácio para a sua casa com a intenção de ser uma bênção. Tem gente que possui planos para ser bênção na vida profissional. Possui estratégia para abençoar a igreja. Nesse ano faço isso na igreja, faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo. Visito esse, ligo para aquele, mas em casa não. Pastor Natalício de Almeida Leite. Ele contou uma experiência que eu não esqueci. Fazia visitas, mas um certo dia a esposa estava meio chateada, Dona Florisa. Aí ele disse para ela, bem, eu vou fazer visita pastoral. Se cumprimentou e ele saiu. Foi ao portão, esperou 1 minuto, 2, tocou a campainha da sua própria casa e disse, vim fazer uma visita pastoral. Natalício de Almeida Leite. Eu creio que isso é o que nós precisamos fazer. Um trabalho, um investimento, na intenção de ser uma bênção. Porque o melhor lugar do mundo para se estar é a nossa casa. Mesmo que tenha havido um atrito, mesmo que não haja tanta harmonia como você tem na empresa, mesmo que ainda não tenham dito a seu respeito, ele é uma bênção aqui. Eu queria que você investisse em ser uma bênção na sua casa. Para isso, é preciso que você não espere retorno, que você não espere reconhecimento. Davi abençoou os de fora. Agora vai para casa com a mesma intenção. Em casa, o tempo é diferente. Em casa, o ritmo é outro. A estratégia muda. A Beth não me chama de pastor Valdeberg em casa. Não. Eu tenho um apelido que só ela sabe. E ela nunca chama esse apelido fora do ambiente da casa. Eu nunca falei sobre esse apelido que eu tenho, que só ela conhece. É um jardim fechado, recluso. Mas é ali que eu quero ser bênção. Não adianta eu ser bênção aqui no púlpito se eu não sou bênção em casa. Eu quero ser uma bênção. E para isso eu vou investir sem esperar retorno. E vou perseverar sem exigir o reconhecimento. Curve sua cabeça, por favor, por gentileza. Davi não queria ser bênção apenas fora. Queria ser bênção em casa, para sua esposa. Ele investiu sem esperar retorno. Ele sabia como é que estava o ambiente em casa, mas ele foi assim mesmo.
Ele tinha motivos para não ir, mas ele quis abençoar. Ele perseverou, sem esperar os aplausos, os elogios. Saindo Davi para abençoar a sua casa, voltando para abençoar a sua casa. Eu vou ler uns versículos desse mesmo texto, na ótica da Bíblia, a Mensagem. Eu queria que você escutasse. Versículo 25 do capítulo 7 de 2 Samuel diz assim: agora, Deus eterno, confirma para sempre o que prometestes para mim e minha família. Depois do ocorrido, hein? Cumpra a tua promessa. Davi, orando ao Senhor. Versículo 28 do mesmo capítulo 7. Assim, Senhor eterno, sendo o Deus que és, fazendo essas promessas e tendo dito estas belas palavras a mim, peço-te mais uma coisa. Abençoa a minha família. Protege-a sempre. Sei que já prometestes isso, Senhor eterno, que a tua bênção esteja sobre a minha família para sempre. Versículo 29. É uma oração que ele faz. Ele não pede por ele, mas pela sua família. Eu queria orar por você e a sua família. Pelo ambiente na sua casa. Pela despensa na sua casa, mas em especial pela harmonia que você tem quando está em casa. Saia daqui hoje, voltando para casa, para ser uma bênção. Investindo sem exigir retorno. Ame sem exigir ser amado. Submeta sem exigir submissão. Perdoe sem exigir que te perdoem. Ou seja, invista sem exigir o retorno. Persevere. Não perca a perseverança. Ela é necessária. A perseverança é necessária. Mas faça isso sem esperar reconhecimento. Sem esperar aplausos. Ninguém agradeceu? Ninguém bateu palma? Faça a si mesmo. Por quê? Porque foi isso que o Senhor Jesus fez por você. Ele te amou quando era ainda pecador. Agora, Deus eterno, confirma para sempre o que prometestes para mim e minha família. Para mim e a minha casa. Versículo 28. Assim, Senhor eterno, sendo o Deus que és, fazendo essas promessas e tendo dito estas belas palavras a mim, peço-te mais uma coisa. Abençoe a minha família. Protege-a sempre. Que a tua bênção esteja sobre a minha família para sempre. Quer orar comigo? Pela sua família? Repita no seu coração, tá bom? Como a gente faz com crianças no berçário. A Wanda faz isso no berçário. A Dani faz isso com as criancinhas. Eu vou repetir, vou falar e você repete no seu coração. Não precisa falar em voz alta, não. No seu coração, tá bom? Senhor nosso Deus, peço ao Senhor que hoje eu saia desta comunhão com o desejo de ser bênção à minha casa. Entendi que o investimento é pessoal, sem exigir retorno. Entendi que a perseverança é necessária, sem exigir o reconhecimento. Abençoe esse trabalho que será feito por mim. E abençoe a minha família para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém?
Agora podia responder. Amém? Sim, o amém pode ser alto. A oração que pode ser no coração. Vamos ficar em pé, por favor. $28 foi o tempo que eu precisei. Tem um 2 de crédito. Eu quero que você saia daqui hoje para abençoar a sua casa. Mesmo que o que te espera seja o que esperava Davi. Abençoe os seus filhos. Abençoe os seus netos, seus sobrinhos. Abençoe o seu marido, abençoe a sua esposa. Abençoe o seu pai, abençoe a sua mãe. Saia daqui para ser bênção. Não espere retorno. Perseverança é necessário, mas não exija reconhecimento. Deus abençoe a sua casa. Abençoe a sua família. A bênção do Senhor seja para sempre na sua família. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo, seja com todo este povo aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Bom? Muito obrigado por sua presença. Deus abençoe.